Bem, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa revisão aqui de teste de confiança. O teste de confiança também ele pode ser chamado de teste de hipótese. Bom, para que serve um teste? Mas lá no final do vídeo eu vou fazer um exercício que eu vou montar o teste, calcular o valor de comparação da fórmula e depois vou comparar com o valor da tabela de probabilidade de estatística. E aí vou aceitar ou rejeitar as hipóteses. Mas, antes de fazer o exercício, eu vou dar esse geral da teoria aqui. E o exercício que eu vou te cobrar vai ser de uma população, o teste para você calcular, para você fazer, o resto vai ser tudo teoria. Vai ser um exercício para fazer teste de hipótese, de média populacional para uma população. Mas o teste também pode ser feito, o teste de hipótese, para uma população de proporção. E também ele pode ser feito de duas populações para média, comparar duas médias de duas populações. Mas eu vou te cobrar para montar o teste, isso seriam 3 exercícios da prova, um para achar o valor da tabela, o outro para fazer a fórmula e o outro para concluir o teste. Então são 3 exercícios de um exercício. O resto, são 3 exercícios em um, né? O resto é teoria. Então o que eu vou te cobrar para resolver o teste é o de uma população de média. Tá bom? Mas nós também temos uma de uma população para proporção e o de duas populações que compara duas médias, né? De duas populações. Então, um teste de confiança ou de hipótese, se você for ler assim de uma maneira bem formal, é aceitar ou rejeitar uma afirmação, certo? Essa afirmação ela é feita de um parâmetro estatístico populacional. Como estatística trabalha com números, esta afirmação tem a ver com números. Então, é feita uma afirmação sobre uma média de uma população ou sobre uma proporção de uma população. Qual que é a diferença do teste para a pesquisa? A pesquisa ela vai atrás dessas médias e destas proporções. Ela faz uma estimativa com uma amostra. E isso é pesquisa. Agora, o teste, você já tem aquela média ou você já tem aquela proporção por algum motivo. Isso já foi feito, essa pesquisa. Aí você só vai testar se aquele valor alegado está dentro da confiança que você vai fornecer. Né? Então, de qualquer forma, a afirmação já está mentirosa, porque quando a gente fala em números, ainda mais quando você mede, né, você tem ali valores infinitos. E você já está fazendo uma aproximação. O problema não é esse. O problema é eu te dar uma confiança e você está dentro daquela confiança, dentro daquela sua, entre aspas, mentira daquele parâmetro. Bom, só recordando aqui o que é parâmetro, quando a variável ela for quantitativa, ou seja, ela for um número, algo que você mede, por exemplo, nós vamos extrair um parâmetro que chama média, para você descrever aquela população. Quando você tem uma variável qualitativa, ou seja, uma qualidade, o parâmetro que a gente retira para analisar aquela população, através de uma amostra, a gente tem a proporção. A letra de média populacional é aquela letrinha Mi, parece um U, mas é uma letra grega. A proporção é o Pi, que é o populacional. Bom, como é que é feita então a montagem de um teste de uma população apenas? Bom, você precisa de uma hipótese que ela é nula. Por que ela é nula? Porque até então ela não foi testada, ela já nasce mentirosa. Então a hipótese nula é o parâmetro estatístico, ou média, ou proporção, tal como alegado, tal como afirmado. Já já nós vamos fazer um exercício de média de uma população. Essa é a montagem do teste. Bom, a hipótese alternativa, para você negar uma coisa que é igual, ou ela vai ser diferente,
Ou ela vai ser maior ou ela vai ser menor. De qualquer forma, se você rejeitar o H0, você aceita o H1. Ao aceitar o H1, obrigatoriamente você está rejeitando o H0. Né? Porque uma coisa que é diferente não pode ser igual, uma coisa que é maior não pode ser igual, e uma coisa que é menor não pode ser igual. Bom, então quando a gente faz o teste que o H1, que o parâmetro é diferente do alegado, lá no exercício vai aparecer a palavra igual, lá no exercício vai aparecer a palavra diferente, e etc. Aí você faz o teste diferente. Aí a sua tabela vai ser bicaudal, você vai achurar para os dois lados, maior ou menor, né, porque é diferente. E se a parte cair, a parte do teste cair na região não achurada, você aceita o H0. Se cair na parte achurada, você rejeita o H0. Um outro jeito de fazer o teste, lembrando que essa curvinha aqui é da tabela, tá? Um outro jeito de você fazer um teste da hipótese alternativa é sendo maior que o alegado. Aí ela é unicaudal para a direita, e lá no texto do exercício vai aparecer a palavra maior, acima e etc. Tá? Geralmente eu vou pedir a palavra maior aí ou menor. Bom, aí a gente achura só para a direita, caiu na parte não achurada, aceita H0, caiu na parte achurada, rejeita H0. Ou, por último, a hipótese alternativa ser menor que o alegado para tentar negar o H0. Aí ela é feita unicaudal para a esquerda, você achura para a esquerda, esse valor limite aqui vai ser achado na tabela, tá? Já nós vamos fazer o exercício. E aí caiu na parte não achurada, aceita H0, caiu na parte achurada, rejeita o H0. Eu não vou te cobrar a conta de duas populações, mas só para você saber, a gente faz um teste comparando duas populações. Aí o H0, a gente faz como se as médias das duas populações fossem iguais, né? Então, uma igual à outra. O alegado aqui é dizer que uma é igual à outra. Aí o H1 alternativa, você faz que elas são diferentes, uma maior que a outra, uma menor que a outra. Se eu aceitar o H0, eu posso falar que em média, que dada a confiança, a média das duas ali são praticamente iguais. Se você rejeitar o H0, se você fez o teste diferente, uma não é igual à outra, maior, uma é maior que a outra, ou então uma menor que a outra. É assim que é feito com duas populações, vou te cobrar a teoria. Qual que é o critério da escolha da tabela? Bem, presta atenção. Na prova eu vou te cobrar só student, tá? Porque ela é mais didática, ela já divide bicaudal de unicaudal. Mas é importante na prova você saber qual que é o critério da escolha dessas tabelas, das duas que vocês viram, que é a normal ou a student. Se você estiver tratando de uma variável quantitativa, ou seja, altura, pressão, tempo, aí se o tamanho da amostra que você pegou para testar for maior que 30, você utiliza a tabela normal. Se for menor que 30, você usa a tabela student. Se a sua variável for qualitativa, a tabela sempre será a tabela normal. Então, a única situação que você pega student é de uma variável quantitativa com tamanho de amostra menor que 30, que é exatamente o exercício que eu vou fazer, de um teste de média com amostra menor que 30 para fazer o teste. Aí você vai utilizar student. Vamos lá para o exercício? Pessoal, vamos lá para o nosso exercício de teste de confiança ou de hipótese para a média de uma população. Então, olha só a historinha do exercício. Isso é real, tá? Em uma obra, um teste é feito regularmente, ou seja, estão sempre fazendo aí, com os lotes de bloco de concreto, não é? Então, o bloco de concreto é o objeto da nossa variável, mas não é a nossa variável. Pois eles serão rejeitados, então é feito um teste de confiança aqui. Se suportarem com uma confiança de 95%, então a confiança aqui, ó, 95%, tá? Isso aqui é importante para o exercício, que esse aqui vem tirar o nosso valor da tabela, porque a tabela é a tabela de probabilidade, né? Bom, 95% de confiança é dado para a alegação quando ele tem uma pressão menor que 10 MPa. Esse MPa aqui você não tem que preocupar, é a unidade da variável, é megapascal, porque é medida a pressão em megapascal. No da prova vai ser tempo,
é hora. Então, dependendo da variável, você tem uma unidade diferente. Bom, a palavra-chave aqui é menor, né? Então, o cara está alegando 10 e eu vou fazer um teste sendo menor que o alegado. Então, esse 10 aqui, ó, já foi feito anteriormente. Então, já houve uma pesquisa prévia para achar esses 10 aqui. Os caras perceberam que por volta de 10 ali o prédio fica seguro na pressão dos blocos. Agora, eu vou fazer um teste de um valor que já existe, de um parâmetro. Como a variável é quantitativa, é média. Como aqui vai ser só uma população, ou seja, é os blocos que estão chegando, então é média de uma população. Bom, então a gente já dá para montar o teste aqui, né? Como é que fica a montagem? Bom, o H0 é a média da população. Para não ficar escrevendo média de população, a gente põe a letra grega mi. O alegado foi 10. Né? Então, a gente alega que tem que ser 10 os blocos. Só que a gente vai testar o H1 sendo menor que 10, porque o texto forneceu essa palavra-chave. Como é que é a história aqui? Se eu aceito o H0, os blocos que estão chegando com aquela confiança, em média, com 10 de pressão, está suportando, beleza, vamos construir. Se eu rejeitar o H0, eu aceito o H1. Ou seja, os blocos estão chegando com aquela confiança que eu dei, rompendo antes dos 10 de pressão. Não pode, vamos rejeitar o lote, porque o alegado é 10. Bom, feita a montagem do teste, a gente já percebeu que vai ser um teste unicaudal para a esquerda. Se na sua prova tiver a palavra igual, teste igual alegado, o teste se é diferente do alegado, aqui você põe diferente, e aí vai ser bicaudal. Aí você tem um valor positivo e negativo na tabela. Como aqui é para a esquerda, nós vamos utilizar uma tabela apenas achurado para esquerda. Esta parte achurada é a parte que eu rejeito H0. Toda esta parte não achurada é a parte que eu rejeito, que eu aceito o alegado. Bom, aí eu preciso do valor da tabela aqui. Por que eu vou utilizar a tabela student? Porque a variável foi quantitativa, né? Porque a variável é pressão, cada hora eu ponho um valor lá, dá um valor diferente de pressão, né? E além da variável ser quantitativa, nós temos aí um tamanho de amostra menor que 30. Quer ver? Em uma amostra de 25 blocos, então eu peguei menos que 30, ele deu uma pressão de amostra de 9,5, a princípio você já rejeita, né? Porque a média da amostra deu 9,5. Mas, igual eu falei, você tem que dar confiança para aquilo, né? Porque nunca vai dar 10 igualzinho. E o desvio padrão é meio. O desvio padrão é importante na fórmula, porque quanto menor o desvio padrão, menos variabilidade tem a amostra. Isso dá margem para você aceitar o alegado, tá? Aceite ou rejeite o lote. Esse tipo de exercício não é um número, né? É um aceita ou rejeita. Bom, vamos para a tabela student para achar este valorzinho aqui, né? Que vai servir como parâmetro para aceitar ou rejeitar o H0. Bom, como a tabela é student, eu preciso achar o grau de liberdade. O grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, que vai dar 24. Bom, para achar o valorzinho lá, lembrando que é unicaudal, né? Eu preciso pegar 100% menos a confiança, que foi 95%, isso dá 5%. Mas lá na tabela não está 5, está 0,05. Então eu vou olhar 0,05, eu vou olhar o 24 e eu vou olhar o unicaudal. Eu estou com a tabela aqui. Eu peguei a student, eu tenho que pegar a normal, tá? Desculpa, eu tenho que pegar a student, eu peguei a normal. Aliás, eu peguei a student mesmo. Deixa eu ampliar ela aqui. Confundi as tabelas. Deixa eu ampliar. Nem vou cortar essa parte do vídeo, né, tá? Vamos que vamos. Então vai ser unicaudal. Cuidado, porque se na prova for igual ou diferente, aí você usa bicaudal, tá? Aqui em cima. Então unicaudal 0,05 tá aqui. E você vai achar 24, né, que deu lá. 25 menos 1. Então vamos descendo aqui. Deu 1,7109 aquele aqui, ó. Então vamos lá, 1,7109. Vou pôr até de cor diferente, tá? 1 deu negativo. Professor, por que deu negativo? Uai, porque tá aqui é 0 na tabela.
Tudo que tiver para a esquerda é negativo, tudo que tiver para a direita é positivo. Se for bicaudal, você repete o valor aqui, tá? Agora é a fórmula. A fórmula você não precisa preocupar, ela estará na prova. É a média da amostra, que deu 9,5, menos a média alegada, que é 10, né, porque tudo gira em torno do 10, que é o alegado, é o afirmado. De tudo isso multiplicado pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 25, tudo isso dividido pelo desvio padrão, que é meio. Agora é uma conta simples, né? 9,5 menos 10 dá menos meio. Raiz quadrada de 25 dá 5, da prova também deu raiz exata, dividido por meio. Ops, cortou, cortou. Então deu menos 5. Professor, o que eu faço com esse menos 5? Você vai lá na tabela. Vamos lá para a tabela, sobe. Menos 5 deu aqui, né? Bem na parte da rejeição, porque isso aqui é menos 1, 7, aqui menos 5 é bem para a esquerda. Então caiu na parte da rejeição. Qual que é a conclusão disso? Eu rejeito H0 e aceito H1. Ou seja, os blocos estão vindo, estatisticamente falando, provavelmente, em média, com uma pressão, estão suportando pressão menor que 10, ou seja, ele rompe antes, estatisticamente falando, rejeita o lote. Então aqui foi uma rejeição, rejeita H0. Tivesse caído na partezinha não achurada, aí aceitaria, tá bom? Aí o exercício teria que ser outro. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.